1 Coríntios 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo momento, ó Deus, a qual o Senhor tem preparado para que a tua igreja se reúna aqui neste dia, para ouvir a tua palavra e que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, que seja um alento para a nossa alma, nos traga alegria, esperança, nos mantenha firmado no Senhor, ó Deus, inabaláveis, Senhor, que o Senhor possa confortar o nosso coração, curar as feridas da nossa alma, trazer alegria a cada um, ó Pai, que se faz presente aqui, cada família representada, meu Deus, que esta palavra realmente seja um alimento, ó Pai, substancial para as nossas vidas. Toma nas tuas mãos esse tempo e não permita que nada roube de nós o privilégio de ouvir o Senhor falando conosco. E é no nome de Jesus que eu peço com gratidão. Amém e amém. Irmãos, pensando esta semana em tudo que tem acontecido nos últimos dias, né, nós temos passado por algumas coisas inesperadas, né? Nós passamos até por um atentado recentemente contra um presidenciável, né? Então nós temos visto que os tempos, cada vez mais, eles estão se encurtando, ou seja, o tempo está findando, está acabando. O tempo de esperança, né? O tempo onde o povo deseja ter paz, infelizmente, parece que está se tornando nublado, né? Os tempos estão se findando. E por este motivo, nós temos que nos apegar cada vez mais à palavra de Deus. Este momento é um momento especial da igreja que somos nós, de se aproximar mais de Deus, de estar mais firmes no Senhor, buscar a Deus com muito mais intensidade. Nós, sem perceber, nós temos deixado algumas coisas que são importantes para a nossa vida, para segundo plano. Nós, sem perceber, muitas das vezes, nós partimos mais para a religiosidade até do que o cristianismo, né? Nós falamos que somos cristãos, mas nós abrimos mão de muitas coisas, e é um tempo diferente, é um tempo de estar atento, é um tempo que nós precisamos pensar muito a respeito, até porque também nós estamos prestes a uma eleição, né, no nosso país, onde tudo é incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer após essa eleição. Ninguém sabe. Nós temos dificuldade em escolher os candidatos. Alguns, com certeza, assim como eu, estão votando por falta de opção, né? Eu já tenho meu candidato, não vou falar o nome aqui porque é tranquilo, mas por falta de opção. Não seria uma pessoa que, se tivesse alguns outros, eu até votaria. É falta de opção. Realmente nós estamos diante de uma eleição onde nós ficamos sem saber muito o que fazer, né? Em eleição tudo se promete, e nós sabemos que uma boa parte, se não a maioria do que é prometido é uma inverdade e não vai acontecer, não importa da boca de quem venha. Mas nós não temos muito o que fazer. Mas o problema não é isso, o problema é o que está acontecendo por trás de tudo isso. Por isso que nós precisamos estar atentos. Jesus, Ele é o único que pode manter a nossa esperança acesa, a chama que está dentro do nosso coração acesa. É o único que pode nos manter firmes, é o único que pode nos manter inabaláveis. Portanto, nós não podemos desistir, nós precisamos continuar. Nós não estamos livres de nenhuma batalha, nós precisamos avançar. Esse momento não é momento da igreja encolher, não é momento da igreja assumir, é momento da igreja se posicionar. Existem muitas coisas que são necessárias neste momento, um posicionamento da igreja. Existem muitas coisas que são importantes neste momento para a igreja do Senhor, né? Jesus é a certeza que nós temos
que nós sairemos vitoriosos. Tem um movimento acontecendo, eu recebi de um pastor agora, faz alguns minutos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi um vídeo que me deixou alarmado, muito preocupado, e eu disse que tudo acontece de uma forma especial, até porque esse pastor já faz, acho que mais de 2 ou 3 anos que ele não me manda nada, é um pastor amigo do Ministério Bom Retiro, lá de Minas Gerais, e ele me mandou um vídeo, e eu estava vendo, e vou passar depois para os irmãos que eu tenho no WhatsApp, na minha lista de transmissão, para que os irmãos possam pensar e refletir a respeito. Coisas que estão acontecendo. Hoje nós vivemos um momento onde fala-se muito da identidade de gêneros. Fala-se muito. E nós ficamos às vezes pensando a respeito do que é identidade de gêneros, né? E eu fiquei alarmado com uma situação. Primeiro, que quando nós falamos de identidade de gêneros, principalmente nesse momento político, né? Se fala muito de homossexualismo, de lesbianismo, do heterossexual, né? E algumas coisas mais aí, poucas coisas que nós sabemos. Mas eu não sei se os irmãos sabem, talvez alguns já saibam, eu não sabia, mas existem no Brasil 70 identidades de gêneros. Alguém sabia dessa informação? 70 identidades de gêneros. Nos Estados Unidos, já existe 56 catalogadas no Facebook. Então, quando uma pessoa vai criar a página do Facebook, lá já tem 56 identidades de gêneros catalogadas, para que a pessoa escolha. E no Brasil, como não iria ficar por baixo, no Brasil já tem 70. Mas existe uma identidade de gênero que me chamou a atenção. Alguém já viu falar de um tema pansexual? Pansexual. O pessoal da escola aqui já ouviu falar. Ok, é isso que preocupa. Isso que preocupa. Nós não sabemos o que é, mas a molecada de 12, 13 anos já sabe o que é. Nós estamos sendo enganados. Nós precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo ao nosso redor. O termo pansexual, ele se refere à possibilidade de uma pessoa se relacionar com tudo e com todas as coisas que existem. Tudo e todas as coisas que existem. E tudo isso tem sido tramitado no Congresso, por trás das coisas que estão acontecendo. Estão querendo transformar a homofobia em crime de racismo. E quem disse que homossexual é raça? Nós precisamos estar atentos. Pastor, mas o que isso significa? Isso significa que por trás de tudo isso, estão querendo incriminar como crime contra a humanidade, inafiançável. Situações complexas, que nós precisamos estar atentos. Pansexual. Pansexual é um tipo de identidade de gênero, onde permite que a pessoa se apaixone por tudo que ela quiser. A pessoa pode se apaixonar por uma árvore. Você acha um absurdo? Muito bem. Nos Estados Unidos da América, é para dar risada, mas é real, irmãos. Existe uma mulher que ela se apaixonou por uma árvore. E ela entrou com uma ação pedindo o direito de ela se casar com a árvore. Não está acontecendo. É real. A Bíblia diz que nós precisamos ser firmes, inabaláveis. Tudo isso está acontecendo. Ela está pedindo na justiça o direito de se casar com uma árvore. Pense, mamãe e papai, seu filho chega e fala assim: olha, estou apaixonado pela minha bicicleta, vou casar com a bicicleta. Aí você vai falar que é um absurdo? Então eu vou contar uma história. Tem um camarada no Brasil, é um senhorzinho já, chamado Serguei. Alguém já ouviu falar dele? O nome já é complicado, né, irmãos? Mas tudo bem, tem que tomar cuidado, vai para a internet, eu vou preso semana que vem. Ele está apaixonado por uma bicicleta, irmãos. Ele já se denominou pansexual. E não se admire desse abençoado
querer se casar com uma bicicleta. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos pensar um pouco a respeito do nosso papel como igreja na sociedade. Nós não podemos abrir mão em prol de agradar as pessoas. A minha filha disse algo que me chamou a atenção hoje na hora do almoço. Ela encontrou com uma pessoa na cidade, acho que é amiga dela, ela perguntou qual era o sexo do bebê. E ela disse que era menino. E a pessoa falou, não, você não sabe, quando ele tiver 15 anos, daí você vai saber. Irmãos, não funciona assim. As pessoas estão querendo falar aquilo que lhe vem aos lábios. Sabe o que é sofrer por Cristo? É se posicionar a ponto de talvez ter que perder amizade com algumas pessoas. Sofrer por Cristo é ter um posicionamento a ponto de, em alguns momentos, perder até o emprego, se necessário. O que nós não podemos é abrir mão da palavra do Senhor. Nós estamos num momento especial da igreja. Nós precisamos nos posicionar. Eu não tenho nada contra a identidade de ninguém. Respeito as pessoas. Eu só não sou obrigado a concordar com aquilo que as pessoas fazem. Respeitar o ser humano, tranquilo. Jesus nunca descartou ninguém. Nunca. Jesus sempre esteve aberto aos pecadores e não ao pecado. Quando Satanás iniciou lá dentro do céu algo denominado pecado, ele e uma terça parte dos anjos foram expulsos. O Senhor abomina o pecado. O pecador o Senhor abraça. Então nós precisamos sim ter consideração pelas pessoas. Tranquilo, conviver bem com as pessoas. Mas o nosso posicionamento, nós estamos abrindo mão da nossa posição. Nós não estamos enfrentando como se deve enfrentar, nós encolhemos. Agora, se posicionarmos, nós vamos ser perseguidos. Mas é momento de se posicionar. De que lado nós estamos da batalha? Se nós servimos ao Senhor, nós não podemos abrir mão da palavra. A palavra deve ser o nosso referencial. Para isso, talvez, conforme já disse, venhamos passar por algumas aflições. Mas a Bíblia nos diz para ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Então tome cuidado, irmãos. Não leve as coisas mais ou menos. Preste atenção. Pergunte para os seus filhos o que está acontecendo. Os irmãos perceberam que quando eu falei desse termo aqui, ó, a garotada aqui, todo mundo sabia. Eu não sabia. Fiquei sabendo agora há pouco. Vou informar mais a respeito. Mas eles sabem tudo o que está acontecendo. E eu falei de 70 identidades de gênero, eu acredito que umas 68 eles já sabem. As outras eu não sei ainda. Mas está sendo passado nas escolas, eles estão aprendendo com isso. Existe uma cartilha na escola chamada... o pessoal ficou preocupado com uma cartilha que foi proibida nas escolas aqui no estado de São Paulo. Mas tem uma outra que foi distribuída e disseminada já há algum tempo na escola, onde fala de contos de fada. Coloca o pai e a mãe hétero como alguém caipira. Tem a foto do pai com a mãe lá, de botinazinha, caipirinha, com uma criança infeliz. E de repente aparece lá um casal de 2 homens com um filho, totalmente feliz. Imagine a criança na sua formação, assimilando tudo isso. O que ela vai querer ser no futuro? No que ela vai pensar no futuro? Nós precisamos estar atentos às coisas que têm acontecido. Essa semana, não por um acaso, e eu até vou falar a respeito disso, e preparei uma mensagem pensando nisso. Esta semana aconteceu algo interessante. Na sexta-feira eu vim para a igreja, e tinha um culto de ensino aqui, nenhum irmão veio, infelizmente. Mas foi maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas. E eu acabei participando, juntamente com os irmãos, no seminário falando de apologética, estava falando do muçulmano. E o muçulmano, eles têm alguns pilares que são importantes para eles, no que eles creem. E nós cristãos, às vezes, nós não sabemos no que nós cremos. Primeiro pilar dos muçulmanos: há um só Deus.
ponto final, acabou. Então tem um só Deus, eles não abrem mão de forma nenhuma, em absoluto. Eles oram 5 vezes por dia. Quantas vezes nós oramos por semana? Eles oram 5 vezes por dia. Eu não estou questionando se eles estão certos ou eles estão errados. Eu estou dizendo que eles não abrem mão. 5 vezes por dia, no horário determinado por eles, eles prestam o culto a Deus. 5 vezes por dia. Eles têm um lugar especial chamado Meca. E neste local, eles dizem que todo muçulmano, ele deve se esforçar para ao menos uma vez na vida, ele ir até a Meca. E eles fazem esforço para ir até a Meca. A Bíblia diz para nós que nós devemos estar atentos ao que acontece em Jerusalém. Você sabe onde fica Jerusalém? Orar pela paz em Jerusalém. Você tem orado pela paz em Jerusalém? Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque em pouco tempo, segundo os estudos, e eu não estou falando de ter medo dos muçulmanos, que é isso, eles são seres humanos, eles têm 2 linhas de pensamento no mesmo, dentro do muçulmano, que é o xiita, e outra não lembro aqui o nome, sunita e xiita, e eles degladiam entre si, eles brigam entre si, eles têm as dificuldades deles, mas eles não abrem mão de alguns princípios. Vou dar um exemplo. Eles têm um cálculo feito matematicamente, que em 2050 eles serão 80% da população mundial. Sabe o que é isso? 80% da população mundial. No Brasil eles já são 27 milhões. Mas como isso? Eles não abrem mão de alguns princípios. Foi nos ensinado, e não estou dizendo aqui para ninguém ficar fazendo um monte de filho, não é isso. Mas foi nos ensinado que nós não podemos ter filho. Que um casal perfeito tem que ter no máximo 1 ou 2 filhos. Porque senão ele não vai dar conta. Foi nos passado isso. E nós assimilamos isso. E devido a assimilar tudo isso, nós não percebemos, mas nós crescemos bem pouco. A família normal hoje ela tem no máximo 2 filhos. Quando alguém tem 3, 4, já chamam de Abraão. Os muçulmanos não são assim. Cada muçulmano tem 6, 7, 8. E todos são muçulmanos. Nós cristãos, nós não percebemos. Mas às vezes nós cerceamos os nossos filhos de participarem das nossas atividades religiosas. Nós não permitimos que eles façam aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós tiramos eles da igreja sem perceber. Quando? Quando nós sentamos na nossa casa e começamos a falar mal dos irmãos da igreja. É porque o diácono não sei o quê, porque o pastor, porque a palavra do pastor é cumprida, porque fulano, porque o louvor, porque isso, porque aquilo, e os filhos estão escutando. E quando eles são pequenininhos, eles até vêm para brincar. Irmãos, é sério o que eu estou falando. O tempo passa, eles crescem, e daí eles têm opinião própria, e às vezes eles falam, eu não quero mais ir na igreja. Não pergunte para o seu filho por quê, porque se perguntar a resposta pode ser lá, ninguém presta, você mesmo falou. É sério o que eu estou falando. O muçulmano não faz isso. Você nunca vai ver um muçulmano falando mal de outro muçulmano, não existe isso. E tenha cuidado de falar mal do muçulmano, que ele pode ser um homem bomba. Irmãos, é sério. Nós precisamos estar atentos. Existem muitas coisas acontecendo e nós às vezes não conseguimos perceber. Irmãos, orar é importante, eu vou falar sobre isso. É importante. Deve ser um dos pilares do cristianismo também. Porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Quanto mais nós nos alimentamos, mais forte nós ficamos. Aí sim nós vamos conseguir permanecer firme. Como que nós vamos permanecer firme se nós não temos certeza e não sabemos muito bem o que é ser cristão? O que nós estamos fazendo dentro de uma igreja?
Qual é o propósito nosso como cristão na face da terra? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Não dá para brincar. O tempo de brincar de igreja já passou. Já passou. É sério o que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo. O nosso país está há poucos dias, há poucos meses, de algo que nós não temos condições de imaginar. Dependendo do que acontecer, nós vamos sofrer muito, irmãos. Então nós precisamos estar atentos. Eu não estou falando aqui, não vou pedir voto para ninguém, pode ficar tranquilo. Até porque o meu voto não é um voto agradável. Eu só vou votar, eu particularmente, só vou votar por falta de opção. Por falta de opção. Mas nós precisamos estar atentos. É hora de nos posicionar. Paulo ele falava aos coríntios: irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele colocava Cristo no centro da sua vida. Ele falava: olha, graças a Deus que nós não precisamos depender de pessoas. Graças a Deus que a nossa vitória, ela não está embasada em pensamentos ou ideologias, a qual as pessoas criam em suas próprias mentes conceitos e princípios. Mas a nossa vitória, ela está garantida por intermédio daquele que um dia se doou e na cruz do Calvário cumpriu tudo o que deveria ser cumprido, se dando em nosso lugar, para que a nossa vitória fosse garantida. E aí ele diz para os irmãos lá de Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, se posicione, não abra mão. O tempo passa muito rápido. Ninguém sabe quanto tempo nos falta. Eu li uma frase hoje, eu não sei se eu vou conseguir relatar, mas é mais ou menos assim: até os 15 anos, nós brincamos. Dos 15 aos 35, nós tentamos conquistar algumas coisas. Dos 35 aos 50, nós refletimos. Dos 30 aos 55, nós refletimos. E dos 55 em diante, nós corremos atrás dos 15 anos que talvez nos reste. Essa é a vida. Eu olhei para essa frase e eu fiquei encantado. Eu falei: é real. Passa, o tempo passa. E nós precisamos estar atentos. Mas nós que servimos a Deus, nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos abençoar, para nos garantir, para que a gente possa continuar firme. As coisas estão acontecendo? Estão. Mas nós, se estivermos firmes na graça do Senhor, nós vamos permanecer. Não somente firmes, mas inabaláveis. Ou seja, as circunstâncias, elas não podem trazer nenhum abalo para nós que servimos a Deus. Está difícil? Está difícil. Mas o nosso sucesso, a nossa garantia, ela vem do alto. É Ele que pode nos dar o socorro necessário. Então nós, firmados no Senhor, nós vamos permanecer inabaláveis. Ou seja, independente do que for nos imposto, nós vamos continuar sempre firmado no Senhor. Mas não é somente isso. A Bíblia diz que além disso, que uma das coisas interessantes, irmãos, não é aquilo que nós fazemos que tem que ser feito, é o que nós fazemos que vai além daquilo que nos é proposto. Você quer ser abençoado na empresa que você trabalha? Vá além daquilo que as pessoas te pedem. Quem faz só o que pede, para no tempo. As pessoas que progridem, as pessoas que conquistam, as pessoas que conseguem algum posto melhor no emprego ou na vida, são pessoas que vão além daquilo que lhe é colocado diante dele. Eu já disse aqui algumas vezes, algumas pessoas entram trabalhar numa empresa e alguém pede para ela varrer o chão. Ela critica, às vezes não faz, às vezes faz reclamando, dizendo que não foi paga para isso. Ok, tranquilo.
Pode ter certeza que alguém nessa empresa, sem ser pago para isso, ele vai varrer, vai lavar, vai passar cera. Só que tem um detalhe, em pouco tempo ele vai ser seu diretor, vai ser seu gerente, vai ser o supervisor. Numa empresa funciona assim, na nossa vida funciona assim. Existem pessoas que querem fazer tudo correndo, para sobrar mais tempo, para descansar. Levanta num desespero e não consegue fazer nada com excelência. Faz tudo de qualquer jeito, faz muito, mas do muito que se faz, poucas coisas são aproveitáveis. Deus nos deu, lembre-se sempre, 24 horas por dia, abençoada, suficiente para realizar tudo o que tem que ser realizado. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e ver que a palavra do Senhor é verdade absoluta para a nossa vida. E Paulo, ele diz, além de tudo isso, sempre abundante na obra do Senhor. O que é ser abundante na obra do Senhor? É sempre fazer a obra do Senhor. Sempre. Com abundância. Em todo momento. Passou-se o tempo e a igreja encolheu. Por que a igreja encolheu? A igreja encolheu porque a igreja esqueceu de alguns princípios. Exemplo simples. Hoje é o dia do Senhor. Nós questionamos o adventista de sétimo dia, porque eles guardam o sábado. Com certeza, se nós formos falar do sábado aqui, muitos aqui têm opinião a respeito disso. E as opiniões são totalmente relacionadas à crítica, pelo fato deles guardarem o sábado. E muitos até vão dizer, o Senhor é Senhor de todos os dias, e foi estabelecido o primeiro dia como dia do Senhor. Fantástico, tranquilo, respeito as opiniões. O problema é o que nós temos feito com o dia do Senhor. Alguns tiram para dormir. Hoje é o dia do Senhor, domingo. Eu vou dormir até às 11, porque a semana inteira eu não consegui dormir. É o dia do Senhor ou é o seu dia? Hoje eu vou aproveitar para fazer um passeio. Vou lá no PJ. Estou falando chique. No Parque da Juventude. Porque é o dia do Senhor. Que bom, você vai evangelizar? Não, vou andar de bicicleta. Vou caminhar, jogar bola. Irmãos, é muito sério. Ser abundante na obra do Senhor é pensar. Nós somos chamados para pensar. Quem não pensa é subjugado. Nós temos um país subjugado porque nós não pensamos. Nós fomos condicionados a aceitar tudo. Nas escolas nos ensina a aceitar tudo. Tudo se aceita nas escolas. Tudo se ensina nas escolas em relação a aceitar sem questionar. Quando alguém questiona alguma coisa, ele se torna ruim. Nós não gostamos, porque foi nos ensinado de debater um assunto. Quando alguém não concorda conosco, nós preferimos excluir a pessoa do que pensar a respeito. Ou quando vamos conversar com alguém, nós não conseguimos debater um assunto que pode acrescentar algo na nossa vida. A maioria dos nossos debates se torna embate. Ou seja, discussão e briga. Porque nós fomos condicionados a isso. Mas a Bíblia nos diz que nós somos livres. Livre para quê? Livre para pensar, livre para refletir, livre para servir a Deus com abundância. Sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante. Às vezes questionamos a Deus, por que não acontece isso na minha vida? Por que o Senhor não faz isso? Já pensou se Deus fosse apresentar o porquê que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Como será que nós ficaríamos diante dele? Que bom que ele não joga nada na nossa cara. Que bom. Porque como seria a nossa vida se Deus fosse apresentar os argumentos, as respostas, melhor dizendo, para os nossos questionamentos e por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Irmãos, se nós formos abundantes na obra do Senhor, pode ter certeza de uma coisa, que a palavra de Deus se garante por si próprio, que não vai faltar absolutamente nada àqueles que estão firmados no Senhor. Deus vai cuidar de todas as coisas, em todas as áreas, e muito mais do que isso, Deus vai fazer além, porque as bênçãos de Deus, elas são sem medidas,
Então, quando Deus abençoa, Deus não abençoa mais ou menos, Deus abençoa com abundância. Então nós precisamos ir além, nós precisamos fazer um pouco mais, nós precisamos pensar um pouco mais a respeito do cristianismo. Senão, em pouco tempo, irmãos, pode ficar tranquilo, que algum muçulmano vai bater na sua porta para evangelizar você. E eu não ficaria surpreendido se uma boa parte dos denominados cristãos dos dias atuais se tornassem muçulmanos. Não ficaria, de forma nenhuma. Então nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos parar para refletir, parar para pensar e não somente parar, se posicionar. É hora de posicionamento. E eu escrevi 4 pontos que são importantes para todos os cristãos. Primeiro ponto, fé. Não tem jeito de servir a Deus sem fé. Como nós vamos conseguir servir a Deus se nós não tivermos fé? A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, pilar é o que sustenta. Sem fé, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Se nós entrarmos aqui no culto e nós não crermos que a presença de Deus ela é real, não porque foi cantada, mas que a presença de Deus ela é real no nosso meio, de que vale nós nos reunirmos aqui? Reunir para ver eu falar? Eu acho que não vale a pena. O que vale a pena é estar num lugar onde a presença de Deus é garantida. A Bíblia diz que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faria presente. Então, nós precisamos crer que o Senhor se faz presente no nosso meio. Que o Senhor está aqui. Que o Senhor se interessa por nós. Que o Senhor deseja se relacionar conosco. Que o Senhor entende as nossas necessidades, mas Ele se alegra quando nós nos apresentamos de forma voluntária para adorar Ele na essência, porque Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele pode fazer. Então a fé é o primeiro pilar na nossa vida. Tem cristão que não acredita. Não acreditar é não ter fé. Tem cristão que duvida das coisas. Tem cristão que acha que Deus não pode fazer pelo fato de ser algumas coisas, talvez que fuja do seu controle, ou talvez por ser alguma coisa simples. Não, Deus, Ele faz tudo, absolutamente tudo. As coisas simples, Deus é capaz de fazer, e as complexas também. Mas mais do que isso, Ele deseja fazer. Então a nossa fé, ela deve ser genuína. Nós precisamos ter fé no sentido de certeza, não ter fé por causa da palavra. A fé, ela é certeza. É necessário ter fé para que nós possamos agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou agradar a Deus se eu não acredito que Ele é quem Ele é? Como que eu vou agradar a Deus se por uma circunstância adversa na minha vida eu abro mão de princípios simplesmente porque eu não quero ficar naquela circunstância naquele momento? Uma coisa, irmãos, é se apresentar a Deus pedindo misericórdia. Outra coisa é virar as costas para Deus para sair da dificuldade achando que está tudo resolvido. Ter fé é acreditar que mesmo no dia mau, no dia mais improvável, no dia mais difícil da vida, Deus estará conosco e vai nos manter firmados. O salmista diz que ainda que eu e você andasse no vale da sombra da morte, no lugar mais difícil que pode existir, todavia a presença de Deus do nosso lado
estaria nos garantindo, estaria conosco, trazendo paz e alegria ao nosso coração. Então a fé deve ser o nosso primeiro pilar. É necessário ter fé para vencer as adversidades. Como que eu vou vencer uma adversidade se eu não consigo acreditar que é possível do gigante cair? Irmãos, pense que o fato de possuir jeito de lutador, armas de lutador, conhecimento de luta e de batalha, não garante a vitória, irmãos. Exemplo, Davi, um menino, Davi, uma pessoa simples, ele chega diante de um arraial onde havia um gigante chamado Golias, afrontando homens valentes, homens poderosos, que tinham condições de batalha, homens que tinham armamentos necessários, porém homens que não tinham fé, homens sem coragem, que se acuavam na hora da luta. A fé permitiu que o menino, pautado naquilo que ele acreditava, enfrentasse um gigante temido por todos, com apenas algumas pedrinhas. Ou seja, com fé é impossível, com fé é possível vencer qualquer adversidade. Pode ter certeza que a chave da vitória Deus já te deu, ela está nas tuas mãos. O problema é que às vezes você fica, nós, melhor dizendo, ficamos procurando aonde encontrar a garantia da nossa vitória. Mas a Bíblia nos garante que a nossa vitória está em Cristo. E com fé eu posso ter a certeza, não é a loucura, de que Deus vai se posicionar ao meu lado. E quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem garantia. A fé é necessário para que a gente possa se manter na presença de Deus. Se nós abrirmos mão da fé, em pouco tempo, ir à igreja se tornará algo pesado para nós. Ir à igreja se tornará algo difícil. Afinal de contas, há tantas coisas para se fazer. Por que ir na igreja? Eu mereço outras coisas, afinal eu trabalho. Irmãos, se você levantou da cama durante essa semana, você pode ter certeza, não tem medo de errar, tem dedo de Deus na sua vida, porque senão você não levantaria. Mas a nossa ingratidão para Deus é tanta, que nós arrumamos um monte de desculpa, arrumamos um monte de argumento. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu vou no culto hoje, estou cansado, como é que faz para levantar amanhã cedo? Irmãos, com certeza, Deus vai trazer saúde para você, vai abençoar a sua vida, vai te surpreender no dia de amanhã. Aquilo que você esperava que fosse acontecer na sua vida, Deus vai com certeza surpreender e trazer coisas novas, que você nunca imaginou ser possível, pois Ele é fiel. Então nós precisamos de fé para permanecer na presença de Deus. Nós precisamos orar, irmãos. Orar. Quando, pastor? Sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Orar sem cessar. Se relacionar com Deus sempre. Eu acabei de falar de um dos pilares dos muçulmanos. Eles até têm uma facilidade, né, irmãos? Eles oram em qualquer lugar. O muçulmano é o único que tem coragem de ir no Rio de Janeiro, pegar uma mala, colocar do lado, dobrar o joelho e orar sem pensar na mala. E não há um bandido sequer que tem coragem de chegar e catar aquela mala e levar embora, não é assim? Alguém teria coragem de ver um muçulmano dobradinho lá, orando, uma mala do lado, pegar a mala e levar para casa? Eles oram, irmãos. Se você for viajar meio-dia, você pode observar nos aeroportos, o muçulmano ele ora. Mas e as bagagens? Ele não está preocupado com as bagagens. Ele não está preocupado com as coisas. Ele tem um Deus que ele não abre mão. Ele acredita naquilo. E ele não abre mão. É a hora dele orar. E na hora dele orar, ele não abre mão por nada. Se você contratar um muçulmano para trabalhar na sua empresa, você pode ter certeza que na hora da oração ele vai parar. E ele vai orar. É um dos pilares da vida dele. E na nossa? Quanto nós temos orado? Eu oro para almoçar,
eu oro para deitar, eu oro para levantar. Alguns estão até fazendo a conta. Eu acho que eu oro mais como muçulmano. Eu almoço 5 vezes por dia, eu oro toda vez, né? Não, irmãos, é sério. A oração, ela é importante para a nossa vida. A oração é o elo que nos liga, melhor dizendo, que nos mantém ligados a Deus. A oração, ela é fundamental na nossa vida. É a única maneira que nós temos de expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos desejos ao Deus Todo-Poderoso. Não tem outra maneira, irmãos. Alguns têm tanta preguiça de orar, que dizem assim, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que eu preciso. Isso aí chama-se preguiça. E aí tem um verso lá em Provérbio, que eu não me lembro agora. O Ronaldo deve lembrar aqui. Como que é, Ronaldo? Vai ter com a formiga? Lembra o provérbio que é? 6:6. Vai ter com a formiga o preguiçoso. É, provérbio. É benção. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus. Pastor, eu estou vindo no culto de oração. Ótimo, continue vindo, convide mais gente para vir. Venha com intensidade, é importante. Mas eu estou falando de individualidade. Estou falando de pilar. Todos os dias. Você já separou o período de oração durante o seu dia, alguma vez na sua vida? Se não, pense a respeito. Eu vou orar. Pode ter certeza que assim como jejuar, você pode ficar sem comer a semana toda. Almoçar uma vez, jantar, só jantar e não almoçar, você não sente fome. O dia que você fala, eu vou me consagrar. Pronto. 9 horas da manhã, parece que as companheiras lá dentro estão tudo oriçada, né? Querendo almoçar. Você almoça 2 horas da tarde, mas 9 horas da manhã, você está aqui, não pode ver uma bolacha Maria. Que fica louco. Fica doido. Vê um quissuco, fica apaixonado. Passa no lugar e vê quissuco. Que maravilha, na minha infância, aquele negócio todo. Oração também, irmão. Se você estabelecer, você vai ver que é um pouco difícil. Mas é importante. Se nós estabelecermos como pilar da nossa vida a oração, e não abrir mão, mas chegou alguém, eu vou orar. Eu conheço uma pessoa daqui de Itatiba, ela chama Anatilde. Ela tem uma casa de recuperação feminina. E eu aprendi uma coisa com ela extraordinária. Quando ela estava orando, ela não atendia nem o presidente da República. Então todo mundo que conheceu ela, que conhece ela, que já esteve lá, sabe que a primeira coisa que deve se perguntar quando chega lá é se ela está orando. E se ela estiver orando, irmão, fica à vontade para ir embora. Porque ela estabeleceu o período, ela não fala para ninguém. Ela pode demorar mais 5 minutos, como demorar mais 8 horas. Então é bem tranquilo. E ela não atende ninguém. E a conversa é, morreu, está morto. Não preciso parar de orar. É assim, funciona desse jeito. Então isso chamou a minha atenção. E nós, às vezes, toca o telefone e a gente já corre atender o telefone. Estou orando, mas será que... Irmão, tocou o telefone. Glória a Deus que você tem. Tem gente que não tem telefone. Deixa tocar. Mas eu estou esperando. Irmão, se você está esperando, espera mais um pouco. Agora você está orando. Quando você está fazendo uma coisa importante, você não pode abrir mão. Ou não é assim? Mas nós abrimos mão de tudo. Então, será que a oração realmente é importante para nós? A oração, irmãos, é o que nos garante de poder entender e compreender e se aproximar de Deus de uma forma intensa, a ponto de ouvir quando Deus falar lá no nosso íntimo. É na oração que nós estabelecemos o maior relacionamento que o cristão tem com Deus. É na oração. Então deve ser um pilar para nós. Estabeleça na sua vida, pense a respeito, irmãos. Vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história, pode ter certeza. Se você não tem o hábito, se tem, glória a Deus, continue. E se não tem, estabeleça na sua vida alguns períodos e torne esses períodos extremamente importantes para você.
Se é 7 horas da manhã, é 7 horas da manhã. Se é 10 horas, é 10 horas. Escolha na liberdade que Deus te deu. Mas estabeleça e não abra mão por nada. Se alguém oferecer dinheiro para você, não pegue. É a hora de orar. E na hora de orar é com Deus, irmãos. Não dá para abrir mão. Não dá para sair correndo para resolver algumas coisas e voltar depois. É pilar. Se esse pilar sair daqui, vai acontecer um acidente, irmão. Sabia disso? Sabe por que nós não tiramos esse pilar daqui? Atrapalha um pouquinho, não atrapalha? Atrapalha, irmãos. Mas se tirar esse pilar daqui, vai acontecer alguma coisa ruim aqui, não vai? Se você tirar a oração da sua vida, irmãos, pode ter certeza que alguma coisa pode acontecer com a sua vida espiritual. Então não abra mão, é pilar. Não abra mão de maneira nenhuma e por nada desse mundo. Terceiro pilar, palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra. É impossível servir a Deus sem a palavra. Não tem como. Não tem como de vez em quando ver a palavra. Não tem como. A palavra é alimento. Sem a palavra o povo perece. Há muitos cristãos perecendo por falta de palavra. Ah, mas eu quero um movimento. Eu quero arrepiar. Eu quero sentir cócegas. Joga pó de mico dentro da camisa. Você vai se alegrar, vai pular, vai coçar. Tem gente que vive só de movimento, irmãos. O movimento passa, é que nem temporal. Ontem passou um temporal na cidade. Passou. 5 minutos. Fez o que tinha que fazer. Encheu o quarto do Juninho de água. E passou. Rápido. E aparentemente nada aconteceu. Abençoou a minha vida, que eu já tirei pedido hoje cedo. Porque a chuva de granizo, né? Granizo, alguém falou granito ontem. Eu falei, opa, foi feio o negócio, hein? Choveu granito, granizo. Furou algumas piscinas que já estavam na hora de trocar e as pessoas estavam adiando. Mais de 10 anos. E hoje já recebi ligação. Então é bênção. Jesus é bom, abençoa a minha vida. Nós temos que estar atentos, irmãos. Deus é maravilhoso. É muito sério as coisas. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos da palavra. A palavra de Deus é o que nos mantém em pé. Se nós estamos em pé aqui hoje, é porque a palavra de Deus foi ministrada aos nossos antepassados. Eles não abriram mão da palavra de Deus. Muitos sofreram por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é um outro pilar na nossa vida. Irmãos, não adianta viver só de movimento, conforme eu já disse. O movimento passa, vai embora e as pessoas ficam. E normalmente quem vive em movimento, depois que o movimento acaba, ele fica bancarrota. Normalmente as pessoas que só vivem no movimento, o movimento passa e as pessoas ficam pelo caminho. O que nos mantém em pé é a palavra de Deus. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, o movimento vai chegar, o movimento vai passar, mas nós vamos continuar firme. É alicerce para nós a palavra. Não dá para abrir mão da palavra. É necessário a palavra de Deus na nossa vida. Nós podemos abrir mão de muitas coisas, mas da palavra de Deus não. E se a palavra de Deus nos orientar a fazer algo, e nós estivermos cientes de que é a palavra de Deus falando na nossa vida, por que não fazer, irmãos? A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Tem gente que acredita mais na palavra de homem do que na palavra de Deus. Tem gente que quer ser abençoado, indo contra a palavra de Deus, sabendo que está contra a palavra de Deus. Porque alguém disse, inflamou o coração, encheu de alegria, e a palavra dizendo ao contrário. E a pessoa acha que Deus vai fazer porque alguém falou. E muitas vezes culpa Deus ainda, dizendo, Deus prometeu, mas não cumpriu. Irmãos, Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir na sua vida. E se você gosta de promessa, irmãos, na palavra de Deus, segundo os estudiosos, há em torno de 7.000 promessas, para mim e para você. Alguém já recebeu 7.000 promessas de Deus? Eu não. Então tem bastante para mim ainda. Para que ficar escutando palavra de homem, que muitas vezes não cumpre, palavras jogadas ao vento.
que não acontece e nos coloca para baixo. É a palavra de Deus que nos garante vitória. E se a palavra de Deus diz que tem que ir, nós temos que ir. Eu acabei de falar algo a respeito de movimentar. Armar a tenda é uma coisa fantástica. Desarmar a tenda não é muito bom. Demanda trabalho. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. E se chegar o momento de desarmar a tenda e partir com a tenda nas costas, irmãos, é necessário, tem que ser feito. Nós precisamos estar atentos. É a palavra de Deus que nutre a nossa vida, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos garante. Mas há algo muito mais importante, e esse é o quarto pilar. O muçulmano tem 5. Se você quiser, depois você arruma mais uns para você, mas 4 já é suficiente. Eu já ouvi muitas vezes alguém falar, não, é os 3 pilares, é oração, é fé e a palavra. Legal, fantástico. Mas o banco de 4 pernas, ele é melhor do que o de 3. E como quarto pilar, eu vou deixar aqui a obediência. Nada vai adiantar se nós não conseguirmos obedecer. A Bíblia diz que nós devemos ser ouvintes sim da palavra. É muito importante nós ouvirmos a palavra. Mas é necessário nós nos tornarmos praticantes. Porque a obediência é o que precede a nossa vitória. Tem alguém que quer vitória essa semana? Tem alguém que precisa? Eu preciso. Tem alguém que quer muita bênção essa semana? Mas bênção de Deus, irmãos, coisas boas mesmo. Tem? Ok. A receita é obediência, irmãos. Não tem outra receita. Se você for obediente a Deus, Deus vai te abençoar. A Bíblia tem inúmeros relatos de pessoas que obedeceram a Deus. Existe um relato que eu acho extraordinário. Pedro, lavando as redes. E Jesus fala, lança a rede. Irmão, lançar a rede em lugar onde não tem peixe, não vai pegar nada. Mas se Deus mandou, pode lançar. Tem peixe grande ali. É a obediência. Pedro, ele se destaca quando ele diz, olha, eu vou lançar por causa da tua palavra. Ou seja, por mim mesmo eu não faria nada. Mas em obediência, porque o Senhor mandou, eu vou fazer. Em obediência, aquilo que o Senhor está falando, eu vou fazer. E qual foi a surpresa dele? Muitos peixes. Muitos. A ponto do barco quase ir a pique. A ponto de abençoar todos aqueles que estavam pescando junto, que também não estavam pegando nada. Ele repartiu a bênção com os outros. Tantas e inúmeras passagens falando a respeito de obediência. E às vezes nós não conseguimos obedecer a Deus. A Bíblia fala para fazer algo e nós nos tornamos esse algo extremamente difícil para nós. Alguns até dizem que o tempo é diferente. Algumas pessoas olham para a Bíblia e em alguns momentos, algumas circunstâncias da Bíblia, dizem, mas isso é para o tempo do passado. Agora a gente vive num outro tempo. A Bíblia, irmãos, ela é para hoje. Ela foi para os nossos antepassados, mas agora ela é para nós. É a nossa garantia, é a nossa certeza. Nós devemos ser obedientes, não somente ouvinte. Não adianta só ouvir, não adianta escutar e não pôr em prática. É necessário. Se a palavra de Deus diz que é, irmão, não precisa questionar. Simplesmente faça o que tem que ser feito. Deus se responsabiliza pela palavra. Ele garante a palavra na nossa vida. Se nós não obedecermos a palavra, jamais nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós sonhamos. Se você tem sonho, irmãos, o teu sonho, ele tem que ter um início. E o início do seu sonho está na obediência. E obediência à palavra de Deus. Seja obediente. Eu vou tocar num assunto aqui que eu acho muito interessante. Eu conheci um rapaz lá em Porto Feliz. Guilherme esteve comigo lá. Esse rapaz, ele disse que ele veio de uma outra cidade e veio trabalhar em São Paulo. Eu não me lembro de onde que ele veio. E ele foi trabalhar numa empresa de metalúrgica. E ele disse para mim, eu sempre fui fiel a Deus. Uma das coisas que eu nunca abri mão foi de ser fiel no meu dízimo a Deus.
E eu ganhava um salário pequeno, e eu tinha os filhos para criar. E todos os dias eu comprava uma bolachinha para levar para meus filhos, comprava uma balinha, e nunca fechou a conta. E eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. Quando terminava o mês, eu tinha passado o mês, ele disse para mim isso daí, eu tinha passado o mês, tinha comprado as minhas bolachinhas, minhas coisinhas, e ainda tinha dinheiro na minha carteira. Aí você vai falar, no que isso resultou? Resultou em bênção na vida dele. Porque quando as redes de celulares vieram para o Brasil, elas precisaram instalar torre em vários e vários lugares aí do Brasil todo. E ele e a sua empresa pegou todas as torres de telefonia para instalar gerador. Então, aonde houver uma torre no Brasil, tem um gerador de energia da empresa dele. Então, hoje ele tem muito recurso. Mas sabe o que ele contou? Ele não contou de como está acontecendo, ele contou de como começou, na obediência. Ele nunca almejou ser quem ele era. Ele mostrou lá algumas coisas que ele tinha, o sítio, fazenda, barracão, os filhos estão muito bem, todos eles progredindo. Comprou alguns galpões lá, e falando de coisa de milhões, irmãos. Não estava falando de real, não, de 5 mil real, de milhões. Comprando, adquirindo, crescendo, mas começou na obediência, no pouco. Se nós não formos obedientes, irmãos, a Deus, em tudo que a palavra tem nos ensinado, nós não vamos conseguir progredir nunca. Às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, aumenta a minha fé. Como que Deus vai aumentar a nossa fé se nós não conseguimos obedecer a Deus naquilo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas, para trazer bênção e acrescentar em nós a fé? Porque a fé, irmãos, ela vai acrescentando na medida que as experiências vão acontecendo na nossa vida. Ouvir testemunho é extraordinário, acrescenta muito na nossa vida. Mas viver o testemunho acrescenta muito mais. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam no barco junto com Pedro, eles poderiam dizer daquilo que eles viram. Mas andar sobre as águas só Pedro andou. Porque ele foi obediente ao que Jesus havia falado. Jesus falou, pode vir. Ele veio, ele foi obediente. Então a obediência precede a bênção. 4 pilares importantes para que eu e você possa permanecer firme. Não tem outro jeito de permanecer firme. Para que nós possamos permanecer inabaláveis. Se você deseja ser inabalável, se você deseja passar por qualquer circunstância e permanecer do mesmo jeito, inabalável, e também que se você deseja ser abundante na obra do Senhor, é necessário que você mantenha esses 4 pilares na sua vida. Palavra de Deus, não abra mão por nada, irmãos. Não abra mão de muitas coisas, mas não da palavra de Deus. Oração, de maneira nenhuma. Se você tiver de tirar alguma coisa da sua vida, tire a televisão da sua casa, se for preciso. Tire o carro da sua garagem, venda, faça qualquer coisa. Tire uma refeição, mas a oração não. A oração ela tem que permanecer na sua vida. Estabeleça e não abra mão da oração. Se for necessário, tire o emprego. Pastor, mas daí como é que eu faço? Meu irmão. Aí eu falo um salmo para você. Fui moço, hoje sou velho. Jamais vi um justo, e nem a sua descendência, mendigar o pão. Se for necessário, Deus faz coisas extraordinárias. Se for preciso, Deus envia corvo e faz o inacreditável. Porque o problema não é o corvo é o corvo levar carne. Interessante, né? Mas Deus faz. Então a oração, a fé, irmãos, temos que acreditar. Nós precisamos acreditar na palavra. Nós precisamos acreditar que Deus continua no controle. Nós precisamos acreditar que esse país nosso é do Senhor. Que esse país tem um dono. E o dono é o Senhor Jesus. É Ele que cuida de nós, é Ele que controla o nosso país, é Ele que está no controle. Ele põe e tira quem Ele quer. Nenhuma autoridade, é a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, quer seja boa, quer seja ruim.
Tudo está no controle de Deus. Ah, mas quem vai ser presidente? Vai ser aquele que Deus estabelecer. Agora eu vou dizer o caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos teus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, sararei a terra. Você quer ter um bom presidente? Tem que dobrar os joelhos, irmãos. Não basta ir no dia lá e votar. Não basta fazer campanha. Não basta colocar camisa. Tem que orar. Porque quem vai estabelecer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Temos prova no nosso país. Um homem se posicionou e disse que nem Deus conseguiria tirar o privilégio dele subir a rampa do palácio. Ele não subiu. Funciona assim, irmãos. É no joelho que estabelece um bom governo. Não é no dia de votar. Então eu e você podemos sim. E é o momento nosso. Nós temos aí mais 15, 20 dias para orar, irmãos. Deus vai colocar no seu coração em quem você deve votar. Tranquilo, pode ficar descansado em relação a isso. Mas ore. Ore com intensidade. Ore pelo nosso país. Ore, interceda, seja um intercessor. Esse é o momento. Seja obediente a Deus. 4 pilares importantes: palavra, oração, fé, obediência. Resultado: vitória, bênção, alegria, paz, prosperidade. É o resultado, irmãos. 4 coisinhas importantes, não esqueça. Estabeleça para a sua vida. Grampeie lá no seu caderno, coloca lá no seu carro. Estabeleça para a sua vida. E não abra mão desses pilares. Não abra mão. Lembre-se, os muçulmanos, eles têm os pilares deles. E eles não abrem mão por nada. Quem sabe, se nós pensarmos a respeito, a nossa vida não começa a mudar. E o que Deus vai fazer? Vamos voltar lá para encerrar? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes. Fique firme, irmão. Não abra mão daquilo que você já alcançou. Inabalável. Não importa que venha a tempestade, ela vai passar, irmãos. Algumas demoram um pouco mais, mas vai passar. Vai passar. E sempre abundantes na obra do Senhor. Não abra mão de fazer a obra do Senhor, irmão. Faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor com todas as tuas forças. Alguém está reclamando de você mandar mensagem no WhatsApp das coisas de Deus? Continue mandando, irmãos. Se ele bloquear você, não tem problema. Alguém não vai bloquear. Continue, não desista. Não abra mão. Eu estou falando do meio mais fácil de evangelizar, o WhatsApp. Continue fazendo a vontade de Deus, mas faça mais, faça além. Estabeleça alguns princípios para a sua vida, seja relevante. Visite alguém que necessita de uma visita. Eu recebi um vídeo ontem de um DJ chamado Alok. Não sei quantos conhecem, eu mandei aí para os irmãos. Esse DJ, ele é das pessoas mais conhecidas hoje no Brasil. Extremamente conhecido. Eu não sabia que ele era cristão. Ele foi fazer um trabalho na África, com a Missões Sem Fronteira. E ele chegando lá encontrou uma pessoa que era cega, uma senhora que era cega. E essa senhora, ela não se alimentava. E ele acabou levando alimento para essa senhora. E descobriu que essa senhora, ela era cega porque ela tinha um problema fácil de resolver. Ela tinha catarata. E eles conseguiram lá fazer a cirurgia de catarata. E passou-se um tempo, ele se encontrou com ela e ela viu ele pela primeira vez. E sabe o que ela disse? Ela disse: a maior alegria não foi a comida. A maior alegria é saber que alguém havia levado comida para ela. Sabe o que é isso, irmãos? A nossa visita, ela é importante. A nossa presença é mais importante do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então, se você quer ser abundante na obra do Senhor, se faça presente na vida das pessoas. Aquilo que você tem,
que vale muito, que é o tempo, use ele na obra do Senhor, com muita sabedoria. E com certeza, irmãos, não vai faltar bênção na sua vida, não vai faltar testemunho na sua vida, porque Deus é fiel e continua sendo exatamente o mesmo. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E o texto continua dizendo aqui, eu não encerrei, né? Não falei. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, se você catar um papel do chão em nome do Senhor, não é vão. Se for para o Senhor, não é vão. Nenhum esforço que eu e você fizermos para o Senhor não é vão. O Senhor recompensa e Ele sabe como recompensar. Pode ter certeza que Deus ainda tem muitas coisas especiais reservadas para mim e para você, e deseja entregar nas nossas mãos. Basta nós nos aproximarmos dele. E algumas das maneiras de se aproximar é através da palavra, através da oração, com fé e em obediência. Pronto, está resolvido. Evangelho simples, fácil, evangelho tranquilo de viver. E se vivermos, então vamos viver o melhor aqui na terra, nos dias que passarmos por aqui. Feche seus olhos para nós orarmos. Aleluia. Com certeza Deus tem mais para você. Com certeza essa semana é uma semana de muita vitória na sua vida. É uma semana especial. É uma semana de muita alegria na sua vida. Eu já vou deixar um motivo de oração para você. Tem a irmã Castorina, ali da igreja do Ipiranga. Ela está internada, ela está na UTI. Ela está em estado grave. Na verdade, eu já recebi uma notícia que os médicos a desenganaram. Nas mãos da medicina não há nenhuma possibilidade. A irmã Castorina, para quem não conhece, ela é do Ministério Ipiranga. Ela é tia da Cassiane. Ela sempre foi uma pessoa abundante em oração na igreja. Ela, apesar de algumas pessoas questionarem talvez a maneira dela conduzir, mas ela foi uma pessoa, e sempre o testemunho dela é de uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava a Deus. Com certeza Deus tem o melhor para ela. Interceda para que Deus faça o melhor para ela, né? E o melhor para ela nem sempre é estar no nosso meio. Que Deus possa conduzir ela em vitória, em triunfo, né? Ore pela vida dela, já é um dos motivos para você orar nessa semana. Tem outros motivos, com certeza. Eu disse aqui a respeito do prédio. Também tem, você pode orar pelos irmãos que não puderam estar conosco aqui. Alguns irmãos hoje, olhando aqui, nós não conseguimos enxergar, eles não vieram. Então nós podemos orar. Talvez, ao invés de questionar por que eles não vieram, quem sabe se nós orarmos pedindo a Deus que os abençoe, seja bem melhor, né? Então vamos aproveitar essa semana para estabelecermos na nossa vida alguns pilares, em especial esse da oração. Amanhã tem culto de oração, irmãos. Podendo estar aqui, esteja, venha, não falte. Eu não tenho vindo esses dias. Alguns podem dizer, mas o pastor não está vindo. Infelizmente, irmãos, eu tenho algumas coisas que precisam ser feitas e às vezes eu não consigo. E esses dias não vim por este motivo. Amanhã provavelmente eu vou estar. Mas não fique pensando só nessa oração comunitária. Esteja presente, mas estabeleça para você o pilar da oração na sua vida. Ore, 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 sem cessar. E Deus com certeza vai trazer alegria e vai abençoar a sua vida. Amém? Oramos então? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que possa nos abençoar. Que esta palavra, Senhor, ela fique firmada e fixada no nosso coração. Que o Senhor continue a nos alegrar e nos abençoar. Também, ó Pai, neste momento eu intercedo pela vida da irmã Castorina como igreja, Pai, pedindo ao Senhor que abençoe a tua serva, que o Senhor lhe dê graça, Pai, que o Senhor possa conduzir a tua serva em vitória, trazendo alegria e abençoando a vida dela e de toda a família, Senhor. Pai, estenda as tuas mãos à tua serva, Senhor Deus, alegra o coração dela e faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Que a tua vontade soberana seja sobre a vida dela, Pai, e que ela sinta-se amparada pelo Senhor, meu Deus. Nas tuas mãos a deposito com muita alegria no coração. Também aproveitando o ensejo e esse momento, eu peço ao Senhor uma bênção especial sobre a vida da Letícia, que se encontra lá na África, Pai.
durante o tempo que ela vai passar lá, esses meses, ó Deus, que ela vai ficar lá, o Senhor possa conduzir a tua serva, Pai, que ela seja um instrumento do Senhor naquele país. Abençoa ela, abençoa a família, traga alegria, Senhor, e a fortaleça, Pai, para que ela faça aquilo que o Senhor designou, com alegria, com vontade, com destreza, ó Deus, fazendo para o Senhor, ó Pai, que o teu nome seja exaltado. Senhor, toma-nos nas tuas mãos, a igreja aqui nas tuas mãos, os teus filhos, ó Pai, que eles possam, ó Deus, entender os princípios e propósitos de permanecer, Senhor, de continuar, de estar firmado, de não abrir mão, ó Pai, daquilo que já alcançaram, Senhor. Pai, não importa as adversidades ou as tempestades, pois elas passam, Senhor, e depois da tempestade, nós sabemos que a bonança chega, Pai. Então, em nome de Jesus, que todos aqui, sem exceção, permaneçam firmes, Senhor, permaneçam inabaláveis, ó Pai, mas mais do que isso, que possam ser abundantes na tua obra, Pai. Concede alegria, concede vitória, concede bênção, despede em paz o teu povo, Pai. Alegra o coração do teu povo, meu Deus, neste dia, Pai, nesta semana, Senhor. Pai, que as barreiras caiam, que as dificuldades, ó Deus, possam ser vencidas em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor está no controle, disso nós sabemos, Pai. Por isso, Senhor, com alegria, meu Deus, eu deposito a tua igreja, Pai, a cada um nas tuas mãos, e peço ao Senhor, ó Pai, que possa preencher cada lacuna, cada vazio, ó Deus, trazendo esperança e trazendo alegria ao teu povo, à tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.